Olá a todos, né? Hoje nós vamos aí abordar na aula aí de Arduino a questão de estrutura condicional, né? Entender um pouco das estruturas condicionais, né? O que é uma estrutura condicional, também chamado de desvio condicional. E vamos ver uma sugestão de uma experiência prática aí para vocês aí dentro da aula de física, abordando o movimento uniforme. Então, uma das coisas que nós podemos analisar quando nós falamos em programação, que a programação, e qualquer linguagem de programação, ela é voltada para resolver problemas do nosso dia a dia, né? Resolver situações aí que são repetitivas do nosso dia a dia e que tem algum grau de complexidade, e esse grau de complexidade é diminuído quando nós utilizamos uma ferramenta informatizada. Então, nesse contexto, se ela é voltada, se qualquer linguagem de programação é voltada para resolver o problema do nosso dia a dia, com certeza ela vai ter características muito próximas do nosso dia a dia, né? E uma das coisas que nós podemos dizer é que a nossa vida não é um caminho reto, né? A todo momento da nossa vida nós temos que fazer aí escolhas, né? Então, essas escolhas vão construindo aí novos caminhos, né? Então, nesse contexto, linguagem de programação também, você tem uma estrutura, né, que vai permitir que você execute diferentes partes do seu código, dependendo das condições que forem apresentadas como entrada para o seu código. Então, o código, a cada execução, pode ser executado de maneira diferente, trechos diferentes do código podem ser executados, dependendo de como você recebe esses dados, né? Então, aquilo que nós vimos lá no começo da parte de lógica. Então, todo sistema computacional ele vai ter entrada, o processamento. Então, esse processamento, além de cálculos, pode ser a análise desses dados, né? Baseado na análise desses dados, você vai ter aí uma opção, né? Se você vai executar um determinado conjunto de códigos ou outro determinado conjunto de códigos, que é o que nós podemos ver aqui na imagem. Então, eu posso, de repente, baseado em quais escolhas eu faço, pegar o caminho pela esquerda e seguir nesse caminho e executar determinadas tarefas dentro desse caminho, ou eu posso seguir o caminho à direita e executar determinadas tarefas aí dentro desse caminho que eu escolhi. Então, você tem aí o que nós chamamos de desvio condicional. Então, eu desvio o fluxo da minha execução, eu desvio o fluxo das minhas tarefas, né? Dependendo do caminho, da escolha que eu faço, né? Então, uma das coisas que eu poderia pensar, como que eu vou para a escola? Eu vou de bicicleta, eu vou a pé, vou de ônibus. Então, qual a condição que faria com que eu escolhesse uma dessas opções? Eu estou com pressa? Se eu estou com pressa, eu vou de ônibus. Está chovendo? Se estiver chovendo, também vou de ônibus. Se eu não estou com pressa, posso ir de bicicleta ou a pé. Não estou com... não está chovendo, também posso ir de bicicleta ou a pé. Bom dia, Valmir. Então, vejam que você vai ter uma condição, um conjunto de condições, né? Então, esse conjunto de condições
que vão determinar quais serão as suas ações. Ah, mas eu posso pensar numa condição do meu dia a dia? Então, aqui. Posso, ó, estou com pressa. Se eu tiver com pressa, sim, eu vou com um ônibus. Ah, não estou com pressa, vou de bicicleta. Dentro da programação, eu teria que construir essa expressão, essa condição de uma maneira mais matemática. Então, eu teria que utilizar uma expressão lógica com a representação mais próxima da matemática para que eu efetivamente consiga representar esse cenário na programação. Então, vamos pensar num cenário assim. Se eu tiver R$20, eu vou ao cinema. Se não, fico em casa. Então, por exemplo, eu poderia começar a pensar dessa maneira aqui. Então, isso aqui já seria uma estrutura muito próxima que existe dentro das linguagens de programação. O que não estaria muito próximo da minha linguagem de programação? Tiver R$20. Então, esse termo tiver R$20, a programação não funcionaria, porque ele está escrito de uma maneira mais de comunicação. Mas eu poderia pensar que o meu dinheiro fica na carteira, certo? Então, eu poderia ter uma variável chamada carteira. Então, vamos pensar. Eu tenho uma variável chamada carteira. E o conteúdo dessa carteira, se carteira maior ou igual a 20, então, se o conteúdo da carteira, então vamos pensar, carteira é minha variável, e se o conteúdo da minha variável for maior ou igual a 20, então eu vou ao cinema. Se não, fico em casa. Então, vejam que nós conseguimos pensar essa mesma expressão de uma maneira mais matemática. Então, com essa maneira mais matemática, já se torna mais próximo do que realmente vai acontecer dentro da linguagem de programação. Pensando em Arduino, vamos dar uma olhada. Então, eu teria o seguinte: se o botão pressionado, então liga LED. Se não, desliga LED. Então, eu poderia pensar, se o botão estiver pressionado, então quer dizer que meu botão vai estar em estado high, então vai estar passando energia nesse botão. Então, se botão high, então liga LED. Se não, desliga LED. Então, já pensamos de uma outra maneira mais matemática. Então, eu pensei no estado do botão. Dentro do Arduino, eu posso pensar em estados, né? Uma das questões que eu posso pensar, além de conteúdo de variáveis, seriam estados do meu componente. Então, é outra maneira aí de eu pensar como construir uma expressão lógica. Então, nós poderíamos fazer isso aqui, ó. If, então o meu C ali. Então, a palavra C, traduzindo para o inglês, if. O botão seria o meu componente. Então, se o meu componente, botão, o estado dele for igual a high, então, se o botão estiver pressionado, né, então o botão é igual a high, seria a forma mais matemática de eu escrever essa expressão. O que eu vou fazer? Vou abrir minhas chaves. Lembrem-se que isso aqui é uma estrutura. Toda estrutura, ela abre uma chaves e fecha uma chave. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou fazer o quê? Digitar write o LED e vou acender o LED. Beleza. Se não, então else,
que seria uma das possibilidades da tradução da palavra senão, então, outro caso, nesse sentido que está entrando a palavra else aqui, então, lembre-se que o senão, então, se isso não for verdade, eu vou executar isso. Se isso for verdade, eu vou executar o ligar LED. Se não for verdade, eu vou desligar o LED. Então, olhando aqui, então, se o estado do botão for igual a high, vou ligar o LED e não vou executar a instrução. Então, vejam que ou eu executo a instrução de ligar o LED, ou eu executo a expressão de desligar o LED. Então, o else aqui vai acontecer o quê? Se essa expressão não for verdadeira, eu vou para a condição falsa. Então, vou desligar o LED. Ah, professor, eu posso pôr somente uma instrução dentro do if e do else? Não, vocês podem pôr quantas instruções vocês quiserem que seja executado. Se essa condição for verdadeira, e vocês podem pôr quantas instruções vocês queiram que seja executada se essa condição for falsa. Então, vejam, por isso que nós chamamos de desvio condicional, porque até agora vocês estavam vendo exemplos de programas que executavam todas as instruções sequencialmente. Então, executava essa e executando sequencialmente. Agora, aqui não, eu tenho uma condicional e, dependendo da análise condicional, é o bloco de instruções que eu vou executar. Então, se nós fôssemos representar isso num fluxograma, seria esta representação, né? Então, aqui eu tenho uma repetição, né? O nosso loop, né? O nosso corpo principal do programa. Daí, dentro dessa repetição, eu tenho a análise condicional, né? Tenho os símbolos da análise condicional. Se essa análise condicional for verdadeira, eu vou seguir esse caminho, então vou acender a lâmpada, vou seguir esse fluxo, vou voltar para o começo do loop, vou verificar de novo se o botão está pressionado. Se dessa vez, nessa verificação, meu botão não estiver pressionado, então quer dizer que a minha condição é falsa, vou desligar a lâmpada. Então, eu vou ficar dentro desse loop enquanto o Arduino estiver sendo alimentado. Pessoal, dúvidas até aqui? Beleza, então vamos lá, continuando. Então, agora, eu vou passar uns exemplos para vocês aqui, né? Eu gosto de passar uns exemplos e acho legal que vocês depois peguem esses exemplos, usem o Tinkercad, implementem os exemplos para que vocês possam... Ah, e se eu mudar aqui, o que acontece? Para vocês testarem aí as possibilidades, o que pode acontecer quando você muda alguma coisa. Então, criei um circuito aqui, né? Então, nesse circuito, eu tenho um resistor de 150 ohms aqui para o botão, né? Então, aqui eu criei. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Quando eu clicar o botão, vai passar uma corrente pelo botão, né? Vai passar uma corrente, uma tensão por esse botão. E a minha porta digital 2 vai verificar, vai receber um sinal, né? Então, ela vai ser uma porta de entrada, ela vai receber um sinal que está passando corrente aí, corrente tensão, por esse circuito. Quando ela detectar isso, ela vai analisar o quê? Ah, quer dizer que o botão está pressionado. Então, quando eu estiver passando corrente, quer dizer que o meu botão está pressionado. Consequentemente, eu vou fazer o quê? Vou acender o meu LED aqui. Vou fazer aqui
o acendimento do meu LED. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer com esse circuito aqui. Então, aqui eu criei duas constantes, né? Criei usando uma outra sintaxe só para vocês verem que existe a possibilidade de criação de duas maneiras. Nós estamos usando em alguns exemplos o define e estou usando o exemplo constante aqui. Então, aqui eu criei uma constante que vai ser a porta 8, que vai ser o meu LED, e criei uma outra constante que vai ser minha porta 2, que é o meu botão. E criei uma variável que vai armazenar aí o estado do botão. Então, como o estado do botão ele pode estar ligado ou desligado 1 ou 0, ela é uma variável do tipo inteiro. Aqui no setup eu configurei que minha porta 8 LED vai ser uma porta de saída, e eu configurei que minha porta 2 botão vai ser uma porta de entrada. Aqui, o que eu estou fazendo no void loop? Primeiro, eu estou lendo o estado do botão, né? Estou lendo o estado do botão, estou armazenando em uma variável esse estado. Depois disso, eu estou verificando se o estado do botão é igual a high. Se isso for verdade, eu acendo o LED. Se não, se isso não for verdade, eu apago o LED. Ah, professor, em vez de usar essa variável estado do botão, se eu escrevesse aqui dentro do parênteses do if, digital read botão igual a high, isso funcionaria? Funcionaria. Então, quer dizer que não necessariamente eu preciso fazer a leitura, usar o digital read e armazenar numa variável para depois fazer essa comparação. Aqui dentro do parênteses, aqui onde está estado botão igual a high, eu poderia fazer digital read botão igual a high, isso também funcionaria. Aqui eu pus mais passo a passo, simplesmente por efeitos didáticos, para vocês verem que quando eu faço digital read, o digital read vai me retornar um valor, que esse valor eu posso armazenar numa variável, e esse valor eu posso fazer aí depois a comparação, posso usar ele como parte de uma expressão lógica para construir a minha condicional. Temos aqui também o mesmo circuito, né? Na experiência anterior. Então, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Lá eu acendia, para o LED ficar aceso, eu teria que manter o LED, o botão pressionado. Então, se eu clicasse no botão, o LED ia acender, se eu soltasse o botão, o LED ia apagar. Aqui nós podemos fazer um pouco diferente. Então, aqui o que eu vou fazer? Aqui toda a parte inicial nós fizemos igual, até a minha condicional. Então, aqui, o que eu fiz? Na minha condicional, o meu digital write, eu fiz o seguinte, LED, e o sinal de exclamação é a negação. Então, se eu estou com o LED ligado, o exclamação vai dizer não ligado. Então, quer dizer que eu vou ter o estado contrário, certo? Eu estou negando o estado atual. Isso aqui é conceito de lógica. Se vocês tiveram lógica matemática, vocês vão lembrar disso. É o conceito de lógica matemática, negar uma expressão. Então, quando eu ponho a exclamação na frente de uma expressão, eu estou negando aquele estado. Então, quer dizer, eu estou assumindo o estado contrário. Então, aqui, o que eu estou fazendo? No meu programa agora, se o meu LED estiver apagado, dei um clique no botão, ele vai acender.
Se meu LED estiver aceso, dê um clique no botão, ele vai apagar. Então, esse exclamação digital read LED, ele está fazendo isso. Ele está lendo o estado do LED e está escrevendo o estado contrário aqui no digital write. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, nessa expressão LED, exclamação, digital read LED. E estou dando um tempo de 1000 milissegundos, para que a cada 1000 milissegundos eu retorne para o loop e faça essa verificação novamente. Então, aqui eu tenho um outro circuito, um circuito com buzzer, né? Então, esse componente aqui no Arduino é chamado buzzer, é uma sirene piezoelétrica, né? Então, nós também aí estamos fazendo o seguinte. Usamos aí, definimos que a porta 7 está ligada no buzzer. Então, se nós olharmos aqui, a nossa porta 7 está ligada no positivo, na alimentação do buzzer. Nós temos aqui a outra perna do buzzer ligado no GND. Nós temos um botão aqui também, né? Da mesma forma. Aqui nós usamos um resistor de 220 ohms e o botão é a mesma ideia. Ele está conectado positivo, GND por meio do resistor, e tem o botão de sensor aqui para verificar se houve fechamento do circuito aqui na minha porta 3. Então, estou definindo o meu buzzer como uma porta 7, definindo uma constante botão como a minha porta 3. Mesma coisa, o meu buzzer vai ser um output, meu botão um input. Criei uma variável chamada leitura, né? Também para efeitos mais didáticos, e dentro do meu loop eu fiz o seguinte: a leitura recebe o digital read do botão, daí eu verifico se o conteúdo de leitura é igual a high. Se for igual a high, eu vou fazer o quê? Vou dar um tone, né? Vou dar um tone que vai ser de 1500 Hz, né? Então, esse tone vai ter uma frequência de 1500 Hz por um tempo de 100 milissegundos. Se não, e depois dá um tempo de 500 milissegundos. Se isso não for verdade, então, se o meu botão não estiver pressionado, no tone, né? Então não vai fazer nada, vai ficar, a sirene não vai tocar, o meu buzzer não vai tocar, e também vou esperar 500 milissegundos. Então, aqui é um cenário aí com buzzer, né? Então, pense na buzina de carro. Então, nós estamos fazendo aí a lógica de uma buzina de carro. Logicamente que a buzina de carro simplesmente é fechamento de circuito. Você não precisa de nenhuma programação. Fechou o circuito, passou corrente, eu aciono a buzina. Vai funcionar como interruptor. Aqui seria como nós estivéssemos trabalhando com um interruptor eletrônico. E nós temos uma outra estrutura chamada switch case. Então, em casos que eu tenho muita condicional encadeada, então, por exemplo, eu tenho C, C não C, porque eu posso fazer C não C, né? Então, dentro, se digamos que eu quero verificar se a minha variável pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Então, valor C valor igual a 1,
se não, C, valor igual a 2, se não, C, valor igual a 3, se não, C, valor igual a 4. Então, se eu tenho que verificar para a mesma variável inúmeros valores para a mesma variável, então é isso que nós chamamos de condicional encadeada. E uma das maneiras que nós temos de trabalhar com esse encadeamento seria que, em vez de eu utilizar a estrutura if, eu utilizar a estrutura switch case. Então, switch, a minha variável, e as possíveis, os possíveis estados que a minha variável pode assumir, os possíveis valores que a minha variável pode assumir. Então, uma estrutura seria mais ou menos aqui. Switch, né? A variável que eu quero analisar, né? Então, no caso aqui, se eu pensando naquela variável valor. Switch valor, entre parênteses aqui. Daí, o que eu faria? Se eu quero analisar se ela é 1, se ela é 2, se ela é 3, se ela é 4. Então, por exemplo, case 1, eu vou executar um determinado conjunto de comandos e vou, após a execução do conjunto de comandos, parar a análise do case, do switch. Então, as outras instruções aqui não serão executadas. Então, por isso, eu uso o break. Caso 2, mesma coisa. Então, não é 1, vou para a próxima análise. Caso 2, case 2. Se for 2, eu vou executar o conjunto de comandos que estão aqui e vou para o break. Para quê? Para que eu não analise o restante da minha estrutura. E assim eu vou fazendo até, se nenhum dos valores que eu analisei são os valores que estão armazenados na minha variável, eu tenho que... não deu nenhum valor dos que eu pensei. A pessoa ou o sensor me mandou um outro valor qualquer. Eu tenho que dar algum feedback, né? Então, aí, neste cenário, eu tenho o default. Então, quer dizer, o padrão. Então, se nenhum dos cenários foi atendido, qual seria a resposta padrão? Os comandos que eu executar aqui nesse trecho, e também vou dar um break aqui. Aqui do lado só coloquei uma explicação aí como uma fonte de consulta, mas foi tudo isso aí que nós acabamos de conversar. Então, eu vou fazer aqui um circuito, né? Então, vou fazer um circuito para demonstrar o meu case. Então, montei esse circuito, nós temos aqui 4 LEDs. Criei as minhas constantes LEDs, defini esses LEDs como output. Também estabeleci a comunicação serial, então o serial begin, eu estou estabelecendo a comunicação serial com o Arduino, e estou dizendo que vai haver uma taxa de transmissão de dados de 9.600 bits por segundo. Então, esse 9.600 aqui é a minha taxa de transmissão, é o quanto de dados eu vou transmitir em 1 segundo. Então, eu vou transmitir 9.600 bits por segundo. Aqui, depois no void loop, eu estou verificando serial.available. Então, estou verificando se a minha comunicação serial está disponível, certo? Então, se a minha comunicação serial estiver disponível, tiver o canal livre para comunicação serial, eu vou começar a fazer isso aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada LED e eu vou fazer um serial read. Então, o que é um serial read? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que eu tenho monitor serial
no Arduino. Então, se vocês abrirem lá o Tinkercad, vocês vão ter lá na área de código, né? Quando vocês abrem a área de código, embaixo lá vocês vão ter um botãozinho monitor serial. Então, pelo monitor serial, vocês vão ver que embaixo vocês têm como fosse uma caixa de texto e vocês têm um botão lá, enviar. Então, eu posso enviar coisas através do monitor serial. Posso enviar valores pelo monitor serial. E o valor que eu envio pelo monitor serial, por padrão, se eu não fizer nenhuma operação de conversão, eu vou estar enviando um char, um caractere único. Então, por isso que eu criei a variável LED do tipo char e estou fazendo o quê? Serial reader. Estou lendo o que o usuário digitou lá, o que vocês digitaram como desenvolvedores dentro da monitor serial. Então, estou fazendo isso, certo? Aqui deu uma cortada, quebrou um pedaço, mas aí eu teria aí quebrou um pedaço. Daí eu teria o case, né? Deixa eu abrir aqui pelo meu, ver se estiver funcionando certinho. Em vez de mostrar aqui compartilhado, eu abro, eu mostro para vocês direto da minha tela. Está todo mundo vendo minha tela? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né? Criei tudo aqui. No meu void loop, estou recebendo a leitura, né, do monitor serial e estou fazendo aqui o switch, né? Então, a minha variável é LED, daí como o que está vindo para mim é um char, ele tem que estar entre aspas simples, por isso que o número 1 está entre aspas simples. Então, se for 1, eu vou acender o LED 1 e os outros LEDs vão estar apagados. Se for 2, eu vou acender o LED 2 e os outros LEDs vão estar apagados. Se for 3, eu vou acender o LED 3 e os outros LEDs estarão apagados. Se for 4, vou acender o LED 4 e os outros LEDs estarão apagados. E se não for nenhum desses valores, né, eu vou mostrar na tela o serial print valor, né? E vou dar um print do valor que foi informado para o LED e vou mostrar que o valor é incorreto e vou deixar todos os LEDs apagados. Vamos pegar essa experiência aqui na prática aqui no Tinkercad. Então, deixa eu pegar o meu código, né? Exatamente como nós fizemos lá, né? Tenho um monitor serial. Vou iniciar a minha simulação, aquilo que eu falei para vocês. Ó, no monitor serial, embaixo aqui eu tenho a caixa de entrada. Posso digitar um valor e clicar em enviar. Acendeu o LED 4. O LED 1. Vou mandar agora o valor 4.
Acendeu o LED 4. Vou enviar um valor que não existe. LED, vou enviar 5. Ó, valor 5 incorreto. Então, quer dizer que eu caí aqui, ó. Valor, que é literal. Essa parte aqui. Print, conteúdo da variável LED, que foi o número 5 que eu digitei. E incorreta aqui, meu valor literal. E todos os LEDs estão apagados. Então, isso foi aí a execução prática desse código aqui, desse projeto que nós vimos aqui no Swift. Então, quando você tiver uma variável que você, no caso aqui, com uma variável LED, que você tem que testar, tem que fazer um conjunto de instruções diferentes para diferentes valores da mesma variável, uma possibilidade de você desenvolver um código seria usando o SwiftCase. Beleza, gente? Então, agora, vou demonstrar para vocês, passar para vocês aqui, um experimento prático, né, para o movimento uniforme. Então, aqui seria um assunto aí que vocês abordam em física aí com os alunos de vocês. Logicamente, vocês poderiam fazer outras abordagens, utilizando, às vezes, também uma ferramenta tecnológica aí para deixar um pouco mais interativa a aula, deixar uma aula um pouco mais onde o aluno tivesse um papel proativo aí, né? Então, ele não simplesmente ficar sentado lá, vocês explicassem toda a questão do cálculo de movimento uniforme e o aluno sobraria para o aluno simplesmente decorar aquela formulazinha e fazer cálculos lá baseado em enunciados de problemas. Então, a ideia é que vocês coloquem coisas onde o aluno realmente põe a mão na massa, construa o experimento, colete os dados do experimento e, através desses dados, ele possa aí, calcular. Né? Não que, por exemplo, o próprio Arduino poderia entregar o cálculo pronto para você. Mas a ideia é que o Arduino, nesse cenário, ele funcione como um equipamento de coleta de dados e que o aluno exercite também a parte de cálculo manualmente e que ele exercite a sua lógica, a sua criatividade na hora de montar esse experimento. Então, aqui nós temos uma introdução, né, da questão aqui, né, que através da observação de um corpo e como ele muda de posição, isso pode ser fundamental, né, no entendimento de movimento e que esse entendimento pode te dar entendimentos físicos, né, na hora que você está analisando a trajetória de um corpo. Então, para buscar, né, buscar entendimento disso, buscar a visualização prática disso, né? Até aí vocês poderiam, quando vocês fizerem, de repente, esse experimento, vocês podem falar que aqueles radares fixos, né, da estrada se baseiam nessa técnica, né? Então, você tem lá os sensores na pista e conforme o carro passa, começa a passagem no primeiro sensor e depois, na hora que ele termina a passagem pelo último sensor, esse intervalo de tempo é o que vai possibilitar calcular se o carro está em excesso de velocidade ou não, e isso aqui pode ser um experimento legal. O Arduino também tem um sensor ultrassônico, né? O sensor ultrassônico, ele funciona aí, no caso, com a mesma lógica de radar móvel. Então, vocês poderiam também aí
falando em movimento uniforme, vocês poderiam fazer um experimento com um sensor ultrassônico, né? Montar um circuito e uma lógica, né? Utilizando o sensor ultrassônico para demonstrar aí, cálculos de movimento uniforme e também explicar que o radar móvel lá, o secador de cabelo que o guarda fica segurando na beira da estrada, funciona dessa maneira. Então, nesse experimento, o que nós vamos utilizar? Quais seriam os materiais para montar esse experimento, né? Então, nós utilizaríamos 5 resistores de 330 ohms, né? 3 resistores de 10 quiloohms, um LED verde, um LED vermelho, 3 LEDs infravermelho e 3 receptores infravermelho. Então, geralmente, quando você entra no Mercado Livre ou em qualquer loja que vendam esses tipos de LED, você já vai comprar o conjuntinho. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Já estava na minha pesquisa aqui. Então, ó, seria isso aqui. Então, você tem o LED infravermelho e você tem um receptor aqui, ó. Então, vejam que é bem baratinho, ó. Para você comprar 10 LEDs desse aqui, você vai pagar R$14. É muito mais caro o frete do que, muitas vezes, o próprio produto. O frete aqui nesse cenário está muito mais caro do que o próprio produto. Então, às vezes, você tem que ir buscando aqui outros fornecedores ou você pode aí comprar juntamente com outros componentes para você economizar o frete. Mas os receptores e o LED infravermelho seriam esse conjunto aqui. Então, fácil de achar e não é caro. Um Arduino e protoboards, né? Então, aqui eu posso usar um Arduino Uno, né? Então, o melhor Arduino que você achar. Então, geralmente, o Arduino que nós usamos aí nos nossos experimentos são Arduino Uno, que é hoje é o mais em conta no mercado. Os fios jumper, né? E um trilho, né? Então, aqui vocês se utilizariam, de repente, aí da oficina do professor Johnny aí para construir aí o trilho para vocês, né? Vocês construíram uma pista aí para que haja um espaço para que você faça o experimento. Então, a ideia do circuito seria mais ou menos essa, né? Então, nós teríamos um conjunto de portas que seriam ligadas no sensor infravermelho, outro conjunto de portas que seriam ligados no receptor infravermelho. Então, o que acontece? Eu vou calcular, como que eu vou calcular a minha velocidade? Eu vou aferir os tempos. Então, eu vou ter um determinado tempo na hora que o meu objeto passar por esse sensor, depois eu vou ter um intervalo de tempo até esse outro sensor e vou ter outro intervalo de tempo até esse sensor. Então, através do cálculo do intervalo de tempo aqui, eu vou conseguir fazer aí os meus cálculos, né? A ideia que eu falei para vocês do trilho seria, que poderia até ser feita lá com o professor Johnny, seria essa daqui, né? Então, eu faço uma rampa, coloco os meus sensores e tem a minha bolinha aqui para que essa seja mostrada aqui, faça o movimento, né? Eu solto a bolinha aqui em cima, eu faço esse movimento e, através dessas distâncias, eu meço. Quanto maior for a precisão das distâncias, né? Então, eu tenho a distância bem correta entre cada um dos meus sensores, melhor vai ser o meu resultado. Mais próximo do real vai ser o meu resultado de aferimento de velocidade, né? Então, isso aqui, como nós falamos aí, o nosso último trabalho aí vai ser aí a
construção de experimentos, né? Então, vocês vão fazer uma construção de experimento e vão demonstrar aí os experimentos. Então, é uma ideia aqui, de repente, para você usar, né? Então, esse experimento você poderia também fazer uma modificação e poderia usar aí o sensor ultrassônico aí para fazer cálculos de velocidade. Aí mudaria um pouco a lógica de como isso vai funcionar. Aqui nós temos o código, né? Então aqui eu não vou, eu coloquei todo o código comentado, né? Para que vocês não tenham dificuldades de entender o que cada uma dessas linhas está fazendo, né? Então aqui eu estou fazendo basicamente aí declarações de variáveis, né? Então estou declarando constantes de variáveis, né? Então aqui o long, por quê? Porque esses tempos aqui vão ser armazenados em milissegundos, então podem ocorrer números grandes. Então, por isso eu utilizei o tipo de dado long, para que seja possível aí armazenar valores grandes, valores longos. Aqui já estou entrando no void setup, né? Estou fazendo inicialmente a inicialização da minha comunicação serial com uma velocidade de 9.600 bits por segundo. Estou criando uma telinha inicial, né? Para que seja apresentada no monitor serial. Depois eu estou fazendo a configuração dos meus pinos, né? Então, os pin modes, né? E estou inicialmente desligando aí os meus LEDs. Então, tudo isso está acontecendo lá no Void Setup. Quando eu entro no Void Loop, né? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a leitura do sensor 1 e fazendo a verificação. Então, se o sensor tiver errado, quer dizer, passou alguma coisa na frente do sensor, né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar o LED verde, desligar o LED vermelho e vou armazenar o tempo do sensor 1. Vou armazenar o instante. Então, imaginem que esse milis, ele me devolve o tempo que o meu Arduino está executando código. Então, meu Arduino está executando código a 2.000 milissegundos. Então, ele vai devolver um valor aí, 2.000, por exemplo. Se isso não for verdade, então quer dizer, não passou nada na frente do meu sensor, eu vou cair nesse else aqui. Daí, eu estou fazendo a mesma coisa para o sensor 2. Então, eu estou fazendo a leitura do sensor 2. O sensor 2, se passou algo no sensor 2, na frente do sensor 2, mesma coisa. Estou ligando o LED vermelho, estou armazenando o tempo de execução. Então, por exemplo, no primeiro sensor, o meu objeto cruzou a 2.000 milissegundos. No terceiro sensor, o meu objeto cruzou a 4.000 milissegundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, depois de armazenar esses dois tempos, eu vou fazer o tempo, a diferença do tempo entre o instante 2 e o instante 1, né? Então, quer dizer, eu vou ter um espaço de tempo que levou para o meu objeto percorrer do sensor 1 até o sensor 2. Mesma coisa, se isso não for verdade, se não passou nada na frente do meu sensor, vou fazer aqui esse outro processo. Mesma coisa para o sensor 3. Então, vejam a mesma coisa para o sensor 3. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter
a leitura, né? Se houve uma passagem do objeto pelo sensor 2, vou armazenar o tempo. Então, por exemplo, o primeiro foi 2.000, o segundo 4.000 e o terceiro 6.000. Então, por isso que eu falei para vocês, se a distância for igual, a tendência do espaço de tempo entre os sensores de um objeto que não apresenta uma aceleração alta vai ser de os intervalos de tempo serem muito próximos, né? Então, aí eu vou armazenar esse terceiro intervalo de tempo entre o sensor 2 e o sensor 3, né? E vou calcular isso. Então, vou ter aqui o espaço de tempo. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui como saída? Eu vou ter o primeiro intervalo de tempo, vou ter o segundo intervalo de tempo e, através desses intervalos de tempo em milissegundos, eu vou ir sabendo qual é a distância entre cada sensor, eu consigo fazer o quê? O cálculo de velocidade. Que o cálculo de velocidade não é a distância dividida pelo tempo. Então, eu consigo fazer o cálculo de velocidade. O Arduino já poderia fazer esse cálculo? Eu poderia aqui, dentro do meu serial print, já executar esse cálculo? Poderia. Mas daí eu perco a oportunidade, né? Fica tudo muito automatizado e eu perco a oportunidade, de repente, de ensinar um pouco de ciência básica para o meu aluno. O que é uma ciência básica? Eu fazer a coleta de dados e, através desses dados, fazer análise e chegar a um resultado. Fazer o processamento desses dados e chegar a um resultado. Então, aqui nós temos mais algumas coisas, né, que eu mostraria na tela aí para que o aluno fizesse, né? Então, calcular as velocidades, primeiro e segundo, qual o movimento. Então, vejam que aqui eu criei um ambiente para que o aluno capture os dados e responda para mim algumas questões, né? Então, aqui eu coloquei algumas questões, né? Eu coloquei alguns dados, né? Pedi para ele anotar a distância entre os sensores, então, de repente, vocês já podem até, quando vocês construírem a rampa, vocês já podem fazer uma anotação na própria rampa de qual é a distância dos sensores, ou, se vocês quiserem que o aluno meça, aí é a estratégia de vocês no uso disso. E daí, o que eu posso fazer, né? Depois de todo o meu circuito montado, eu vou pegar uma esfera, colocar lá no começo da rampa, impulsionar a esfera para que haja aí a leitura dos sensores e observar os dados obtidos na tela aí. E eu posso fazer aqui um modelo aí de coleta de dados, né? Então, eu poderia distribuir aí um papel para os alunos, aí numa folha dos alunos, aí algo parecido com isso aqui, né? Então, para que os alunos tenham todos os dados, para que depois eles consigam fazer aí os cálculos que vocês querem. Então, aqui, ó, dos questionamentos e hipóteses que vocês podem fazer com os alunos, né? Calcule a velocidade para o primeiro e para o segundo intervalo de tempo. E também você poderia fazer, calcular a velocidade no percurso total, né? Então, por exemplo, em vez de eu calculo as parciais, através da soma das parciais, eu vou ter aí a minha velocidade dentro do espaço total. E aqui eu tenho uma segunda questão aqui que poderia ser aí uma questão para o aluno explorar um pouco mais aí a parte de teoria, né? E justificar aí a questão do movimento uniforme, porque esse experimento realmente
se aproxima aí do movimento uniforme. Pessoal, dúvidas? Então, se vocês quiserem construir esse experimento, alguma coisa, vocês podem até me dar um aviso, que daí a gente marca um dia para ir lá no IFE para vocês utilizarem lá os componentes que nós temos no IFE. Nós temos o Arduino, todos os componentes aí desse experimento que existem no IFE. Então, a gente poderia até marcar um dia lá, vocês já conversam com o Johnny antes, vocês já poderiam já montar a parte lá da rampa lá, já deixar os locais para pôr os LEDs, tudo para pôr os sensores bonitinhos, e daí depois nós fazemos a montagem do restante do circuito, porque tem Arduino, tem tudo lá, beleza? É só vocês, se vocês tiverem interesse, agendarem comigo, nós fazemos uma aula presencial daí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Boa semana, boas aulas. E se quiserem aí montar esse ou qualquer outro experimento, que durante as aulas também eu vou estar passando para vocês aí outras dicas de experimentos, né, para que vocês utilizem na aula de vocês. Estamos aí à disposição para, de repente, fazer essa montagem física.